Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que todos os domingos vai ao lar de brasileiros de todos os estados do Brasil para mostrar o que é o poder público, privado, a imprensa, sindical, por dentro e por fora. E o programa está já no ar há mais de 6 anos. Temos hoje o privilégio de ter um queridíssimo amigo, foi meu batonier na Ordem dos Advogados de São Paulo, presidente durante 3 mandatos no Conselho da Seccional de São Paulo, que tem 40% dos advogados do Brasil, é hoje conselheiro federal, e um dos grandes criminalistas do Brasil, dos maiores conhecedores de direito penal, professor de direito penal, e nós vamos falar hoje sobre exatamente o direito de defesa. Nós vivemos hoje um momento extremamente difícil. Dava ainda esta semana uma palestra com o ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio Noronha, e no debate que tivemos, éramos 2 exposições e mais do Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mostramos a dificuldade hoje em que o avanço do Ministério Público, até em funções do Poder Judiciário, tem reduzido o direito de defesa, que é fundamental numa democracia. E é isto que nós vamos hoje discutir no programa com um dos maiores penalistas do Brasil, sobre o Estado e a razão de ser, de termos o direito de defesa garantido na Constituição e como é que ele está sendo desrespeitado. Meu querido Luiz Flávio Durso, meu querido amigo, gostaria que falasse um pouco sobre essa introdução que eu lhe dei, no momento em que vivemos certa turbulência no cenário brasileiro. Bom, a primeira palavra tem que ser de agradecimento. A oportunidade de estar nesse programa, de estar com o meu querido professor, eterno professor. Professor Ives eu conheci ainda enquanto estudante de Direito, no início da década de 80. E a partir de então, sempre o tive como um modelo, como um ícone da nossa profissão. Obrigado. De modo que ter o privilégio que eu tive de poder conviver com o senhor e, acima de tudo, tê-lo como um padrinho político na OAB e mantermos essa amizade... Sempre apoiei. Sempre, desde o primeiro momento. Exatamente. Mantermos essa amizade ao longo da nossa vida, isso é um privilégio que eu valorizo sobremaneira, professor. No que diz respeito à ideia da defesa, se nós voltarmos um pouquinho e olharmos na origem de tudo, quando Caim matou Abel, Deus, filhos de Adão, Deus, antes de castigá-lo, quis ouvi-lo. Ali estava a semente do direito de defesa. E aí nós vamos verificando ao longo do tempo que o direito de defesa, ele é uma aspiração da alma humana. O ser humano, ele precisa se manifestar antes de ter qualquer consequência de seus atos. Os ordenamentos jurídicos, de um modo geral, sempre contemplam o direito de defesa. Alguns de maneira eficaz. O direito de defesa é uma realidade. Em alguns outros ordenamentos, nós verificamos, especialmente nos regimes totalitários, um simulacro do direito de defesa. É só para, como se diz popularmente, para inglês ver, porque na prática não existe a efetividade do direito de defesa. No Brasil, o nosso sistema contempla o direito de defesa assegurado constitucionalmente. E a efetividade desse direito, que é uma das bases do Estado democrático de direito, sem dúvida nenhuma que ela precisa ser vigiada. Vez por outra, nós verificamos tentativas de minimizar o direito de defesa.
E a população, de um modo geral, que não compreende o equilíbrio do sistema entre acusação e defesa, por vezes é levada, especialmente diante de crimes rumorosos, ou diante de momentos onde a desesperança paira, reina, é levada a desprezar o direito de defesa. Isso só retoma com muita intensidade quando a acusação recai contra si ou contra alguém próximo de si mesmo. Aí o direito de defesa precisa ser observado e o indivíduo luta com todas as forças para que esse direito seja observado. Então, historicamente, como aspiração da alma humana, como uma regra geral do sistema de equilíbrio, o direito de defesa precisa ser observado. Está no nosso ordenamento jurídico, nós tivemos avanços e retrocessos, e um dos pontos fundamentais reside na figura deste profissional que deve conhecer o sistema e o ordenamento jurídico para que esteja ele ao lado do acusado, diante de todo o poderio do Estado, para tentar equilibrar esta relação entre Estado Todo-Poderoso e o indivíduo visto isoladamente, que é o nosso papel, que é o advogado. Aliás, isso que você está dizendo é uma realidade, senhores telespectadores, porque, na verdade, nas ditaduras nós não temos o direito de defesa e a necessidade do advogado é relevante e do juiz imparcial. Veja, por exemplo, nós temos a Revolução Francesa, todo mundo faz com que seja um dos momentos mais importantes da história do direito no mundo. Basta dizer que a Revolução Francesa dá origem ao terceiro modelo constitucional, Constituição que vem em 1791. De 89, que é comemorado sempre, a grande Revolução, queda da Bastilha, até 91, não houve grandes problemas na administração da justiça, porque os juízes eram imparciais. Foi quando os tribunais judiciais são instituídos por tribunais populares na França, em 1792, e como você diz, o povo, a sociedade usa todo o seu poder do Estado, e são os não especialistas em direito que julgam. Tivemos o maior banho de sangue da história francesa, no período de Robespierre, chamada a Era do Terror, que se condenava sem direito de defesa a todo mundo. E de 1792 a 94, aquele banho de sangue, porque os advogados não existiam, até porque os advogados, quando iam defender, corriam o risco de ir também para a guilhotina, e eram tribunais populares. Por isso, da necessidade de se proteger o advogado com as prerrogativas profissionais. E é isso que eu gostaria que você continuasse. Eu fiz apenas um parênteses para mostrar a importância de que, se a sociedade fosse fazer justiça pelas próprias mãos, nós teríamos linchamentos públicos a toda hora nas ruas. Não? Na medida que nós nos afastamos dos princípios, do ordenamento, nós nos afastamos da própria justiça. Claro. Dificilmente nós teríamos o resultado justiça se as regras não fossem observadas neste processo da formação da culpa de alguém. E você ia falar sobre as prerrogativas do advogado, a importância do advogado nesse processo. Né? Mas antes de falar sobre as prerrogativas, se o senhor me permite, eu vou contar uma passagem para se verificar o que é o papel do advogado. Havia um monarca, um déspota, que perseguia o povo, principalmente aqueles que se levantavam contra ele. Quem criticasse esse monarca, ele mandava matar e ponto final. Mas a corte falou, não pode ser assim, você precisa ter pelo menos uma aparência de justiça. E aí um indivíduo que era crítico a este rei, e o rei decidiu matá-lo, este indivíduo, por iniciativa do rei, foi levado à praça pública. E o rei então disse o seguinte, falou, olha, eu sou um homem justo, meu povo está aqui acompanhando,
e eu vou fazer o seguinte, embora ele seja um crítico ao meu reinado, etc., mas por justiça eu vou deixar que ele mesmo decida o seu destino. Eu vou escrever num papel aqui, culpado, e no outro, inocente. E ele mesmo vai sortear o seu destino. Se ele sortear culpado, ele será morto. Mas se for inocente, ele será libertado. Só que esse rei escreveu nos 2 papeizinhos culpado. E embrulhou e ofereceu para que o indivíduo tirasse a própria sorte. Nesse instante, alguém se apresenta, um suposto advogado, digamos assim, à época, e disse, não, eu quero falar por ele, eu quero fazer a defesa dele. Ele falou, não há necessidade da defesa, é só sortear, ele vai sortear aqui. E esse indivíduo falou, então eu vou sortear por ele. O rei disse, não há problema. Então esse indivíduo, passando-se por advogado, sorteia um dos papeizinhos e Dino Pino rapidamente coloca na boca e engole. E o rei disse, o que você fez? Como é que nós vamos saber agora qual foi o destino escolhido? Ele disse, abra o que sobrou, e o oposto foi o destino escolhido por ele. E o indivíduo não foi morto graças ao papel de alguém que era o advogado. Então, essa presença de espírito e a necessidade de conhecer o sistema para trabalhar de acordo com aquele sistema. Mas... Não, aliás, o exemplo é típico, porque o advogado tem que conhecer o sistema e, ao mesmo tempo, tem que ter a habilidade de saber como apresentar a favor do seu cliente aquilo que está dentro da lei. Não. Vamos agora aos nossos comerciais, vamos continuar conversando sobre o direito de defesa.